Considerando a crise que nós temos hoje no país com o novo coronavírus, o Covid-19, a gente espera que vá haver uma sobrecarga no sistema de saúde brasileiro de internações hospitalares. O ponto é, pelos dados que a gente tem até o momento, a gente imagina ou consegue prever que cerca de 14% dos infectados pelo vírus vão demandar alguma atenção hospitalar. E cerca de 5% das pessoas vão demandar tratamento intensivo, ou seja, vão demandar um leito de internação em UTIs. A quantidade que a gente tem hoje definida de leitos hospitalares e UTIs no Brasil, segundo as definições do próprio Ministério da Saúde, elas são suficientes para atender a população nacional. Óbvio que não considerando aí esse cenário de pandemia. Mas o grande problema que a gente tem é a distribuição desses leitos. Então, se a gente pega, por exemplo, a quantidade de leitos que nós temos totais no Brasil, pela quantidade total, dividindo por 1.000 habitantes, o que a gente vê é um número parecido com os sistemas de saúde do Reino Unido, do Canadá e outros países da OECD. Se a gente olha só os leitos SUS, aí a situação fica um pouco pior, aí a gente vai estar mais parecido com o México, com Colômbia. O problema que nós temos mais grave é a distribuição desses leitos no território. Esses leitos não são distribuídos de forma proporcional à população. Algumas regiões concentram muito mais leitos do que outros. Então, para a gente entender um pouco mais disso, a gente tem que pensar como que funciona o sistema de saúde do Brasil. O sistema de saúde do Brasil ele é dividido por regiões de saúde. Então, nós temos 438 micro-regiões de atendimento de saúde no Brasil. Se a gente pega, então, os dados dessas regiões, a gente vai ver alguns lugares onde a quantidade de leitos por 1.000 habitantes ela é muito baixa e outros onde essa quantidade ela já fica bem acima do que seria esperado, segundo os próprios padrões do Ministério. Olhando para os leitos SUS, o que a gente vê nessa distribuição regional é que 124 micro-regiões de saúde possuem menos do que 5,3 leitos por 10.000 habitantes. Isso é um número muito baixo. Outras regiões elas vão ter leitos SUS, de novo, mais do que 16 leitos para cada 10.000 habitantes, ou seja, mais de 3 vezes esse número. Então é uma distribuição muito desigual. Algumas regiões, principalmente a região norte, nordeste e o norte de Minas Gerais, elas concentram essas áreas com pouca oferta de leito. Regiões sul, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas, eles vão concentrar essas regiões com uma quantidade maior. Com a pandemia que nós estamos vivendo hoje, as regiões onde a quantidade de leitos ela é bem inferior, elas vão certamente atingir a saturação muito mais rapidamente do que as demais. Se a gente olha só para a UTI, o que a gente vê é o seguinte: a gente tem mais de 280 regiões no Brasil que não possuem leitos de UTI disponível pelo SUS. Então esses leitos eles são extremamente concentrados. Na região norte e nordeste, eles são basicamente concentrados nas capitais ou nas grandes cidades. O restante dessas regiões não conta com leitos de UTI disponíveis. Então a concentração ela vai se dar principalmente, de novo, nas mesmas regiões favorecidas pelos leitos totais. A região sul, região sudeste, principalmente sul, Rio de Janeiro e São Paulo. O problema que a gente tem então com isso é o seguinte: se o paciente ele tem um quadro grave de infecção pelo Covid-19, ele vai precisar de internação. Uma vez internado, esse quadro se agravando, ele pode precisar de terapia intensiva, e aí se não houver essa terapia intensiva disponível na região onde ele foi atendido, onde ele reside, ele vai precisar ser deslocado, e isso obviamente é um problema para um paciente que já esteja com uma crise grave, um problema grave de saúde. Então essa que é a grande problema que a gente tem da desigualdade regional de leitos, ou seja, alguns pacientes que residem nessas regiões onde a oferta é menor, eles vão necessitar se deslocar para serem atendidos, ter um atendimento mais especializado, e esse deslocamento, obviamente, pode prejudicar ainda mais o seu estado de saúde, podendo impactar as taxas de mortalidade que a gente tem em relação a essa doença.